oficialmente aí, né? Quem chegou pro cafezinho. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso Ikigai do mês. Estava contextualizando Tamires aqui nos bastidores, né? É um fórum aberto que a gente faz para todas as pessoas, né, que querem buscar o conhecimento. A gente traz sempre conhecimentos diversos mesmo, né? Temos também todos esses fóruns que vai fazer 3 anos, né? Desde a pandemia que a gente realiza, né, uma vez por mês esse momento Ikigai. E tá tudo salvo, né, no nosso canal do YouTube para acesso, para compartilhamento. Fiquem sempre à vontade, né, para consultar os temas aí que vocês tiverem interesse, né, e compartilhar também, tá bom? Hoje a gente tem uma convidada especial. Quer apresentar, Thiago? Eu sou suspeito para falar, né? Se eu for falar da Tamires, eu vou ficar aqui até, né, até amanhã falando dela, né? Mas é com muito orgulho, pessoal, que a gente traz aí hoje, né? Essa pessoa mais que especial, assim, a Tamires, além de, né, de tudo que está aí, ela é advogada, ela é facilitadora em constelação familiar. Já ouviram falar de constelação familiar? O Edivaldo já me deu um spoiler aí que sim, né? Que já passou pelas sessões de constelação. Ela é comprometida com uma justiça pacificadora, né? Eu vejo nela assim né? Eu acompanho a Tamires e eu vejo que ela é uma profissional da advocacia bem inovadora, assim, né? Na conduta dela, e a gente está muito habituado a ver profissionais, né, dessa área sendo trabalhando sempre da mesma forma, né? Parece que uma forma padronizada e bem tradicional mesmo. E ela se especializou aí, né, nas técnicas de comunicação não violenta, né? E do olhar sistêmico e afetivo. Então, assim, me chamou muita atenção umas conversas que eu tive com ela aí umas semanas atrás, e ela sempre utilizando, se embasando em comunicação não violenta comigo, e eu falei, olha, isso é que a gente precisa para os dias atuais, né? Especialmente porque a gente está vivendo momentos assim de muita tribulação, de sentimento à flor da pele, né? Assim, a própria Marília, que está aí na qualidade de líder, né? De coordenadora, a gente vê todo o cuidado que a gente tem que ter, né, Marília, para se comunicar com as pessoas, para ser assertivo com as palavras ou com a falta das palavras, né? E esse tema tem muito a ver assim com a nossa realidade, sabe? Está muito conectado com a nossa realidade, né? E a CNV, né, conforme está aí, é uma abordagem que comunicação não violenta, né? A CNV, a gente adora a sigla na Vale também, né? É uma abordagem que envolve escuta ativa. Hoje, só para dar um spoiler para vocês, né, a gente tem uma falsa, talvez uma visão de empatia que não é a real visão de empatia, o que é empatia de verdade, né? E a habilidade de comunicar sentimentos e necessidade de forma clara e respeitosa, né? Visando entendimento mútuo, sem julgamentos ou hostilidade, né? Então, com vocês aí, tá? Com muito orgulho. Além disso tudo que eu falei, a Tamires é minha sobrinha, né? Uma pessoa que só me desperta orgulho. Sou muito feliz, muito grato a Deus por tê-la como minha sobrinha, que não é só sobrinha, né? É como se fosse uma filha para mim mesmo. Então, é um grande prazer aí trazer vocês, e é muita alegria estar aqui com vocês e poder trazer a Tamires para poder compartilhar um pouco disso aí, tá bom? Tamires, com você aí, fique à vontade. Mais que apresentada. Mais que apresentada. Boa noite para vocês novamente, viu? Quero já agradecer, começar agradecendo a escuta de vocês, a escuta ativa de vocês, a presença empenhada e o desejo de se comunicar melhor, de se comunicar de forma não violenta. Como o Thiago já havia dito, eu sou advogada, eu trabalho com direito das famílias, sou facilitadora em constelação familiar já fazem 3 anos,
e vem desenvolvendo nessas técnicas e nesses métodos alternativos de solução de conflitos. A comunicação não violenta, ela não é um método, ela é uma abordagem e pode ser utilizada de diversas formas, né? Trouxe uma apresentação para vocês, um slide, para a gente conseguir visualizar de forma melhor. Vou projetar aqui para vocês, vocês me falam se estão conseguindo ver direitinho, tá? Ok, a gente fala. Tá dando para visualizar? Ok, tá. Então, eu não vou conseguir visualizar vocês, né, na verdade, porque como a tela está inteira aqui para mim, se houver alguma pergunta, alguma intervenção, podem me atrapalhar aqui que a gente dá uma pausa, tá? Tranquilo. Então, hoje eu vou apresentar o tema Comunicação Não Violenta, ou CNV. E antes da gente falar sobre comunicação não violenta, eu gostaria de fazer alguns adendos sobre características que são pontuais em todos nós, em nossa espécie, né? Que é a hipervalorização da racionalidade. E que muitas vezes coloca no papel secundário as nossas emoções. Quantas vezes a gente percebe que muitas pessoas desconhecem o impacto positivo da inteligência emocional e acaba acreditando que a razão ela é o único guia válido para as nossas ações. Muitas vezes a gente deixa de tomar uma decisão baseada nessas emoções. A gente pensa assim, é melhor pensar com a razão, é melhor tomar uma decisão muito bem pontuada do que eu ouvir aquilo que de fato eu estou sentindo. Mas às vezes a emoção indica uma direção para essas ações, só que a gente não está acostumado a lidar com essas emoções. Por isso, muitas vezes a gente acredita que o bom líder não é aquele capaz de lidar com bons sentimentos, não é aquele capaz de liderar com bons sentimentos. E a gente acaba esquecendo, né, a importância das soft skills. Então, eu trouxe aqui para vocês esse termo, já deve ser bem conhecido por vocês, eu imagino. Que é aquelas habilidades que a gente não coloca no currículo, né? São aptidões que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, como calma, empatia, e são diferentes das hard skills, que são aquilo que a gente coloca, que são as técnicas, as nossas qualificações, as nossas certificações, os nossos currículos, né? E que são facilmente quantificáveis. Mas as nossas soft skills não são facilmente qualificáveis. Porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade gigantesca no nosso letramento emocional. Nosso letramento no sentido de que a gente tem dificuldade em utilizar um bom vocabulário para entender aquilo que a gente de fato está sentindo. Então, aqui eu trago um panorama que é muito importante a gente entender e valorizar essas soft skills, porque pensa como é importante e significativo a gente trabalhar com uma equipe com inteligência emocional. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, porque eu acredito que seja mais raro do que comum trabalhar com uma equipe com inteligência emocional, mas é muito mais fácil a gente explicar, por exemplo, para um colega o procedimento, a técnica que nos levou a tomar determinada decisão, do que a gente orientar ele sobre paciência, sobre empatia, sobre consideração. Pensa como é muito mais difícil estar neste lugar. E muitas vezes a gente acaba criando grupos, embora a gente saiba dessa questão, dessa inteligência emocional e da importância disso, a gente acaba criando grupos que desvalorizam totalmente as soft skills. A gente junta esses grupos baseado totalmente na técnica e no procedimento e acaba desvalorizando que talvez aquele outro tenha uma habilidade maior de liderança dentro do grupo. Talvez aquela pessoa tenha uma habilidade maior de empatia e aquela equipe vai precisar um pouco disso, vai precisar de uma escuta mais ativa. E por que a gente faz isso, embora a gente saiba, né, que faz toda a diferença trabalhar com uma equipe com inteligência emocional? É justamente porque a gente não consegue identificar e pautar esses aspectos dos sentimentos e das necessidades. E aqui eu coloco esse slide que eu gostaria que vocês me respondessem. O que é mais difícil? O exercício laboral ou a convivência? Tcharararã. É mais desafiador, né? E Convivência vocês acreditam desafiador. ser mais difícil? É, Realizar o trabalho Eu acho que a ou é convivência. Eu acho que a convivência. O comportamento das pessoas são diferentes, é diversos, né? Uhum. Assim, Marquinhos, concordo.
é um desafio, né? Assim, a gente tem um certo medo, né? Um receio de às vezes de conviver com as pessoas mesmo. Assim, nossa, será que o que a pessoa vai pensar se eu agir assim, sabe? Até que a parte laboral mesmo, a execução, a gente sabe bem o que tem que fazer e a gente lida com coisas frias, né? Que são sistemas, são equipamentos, são, né? O pessoal da Toyota lida com automóveis, né? São coisas frias. Então, convivência sempre vai ser mais desafiador e vai colocar um pouco mais de medo e vai ser mais difícil mesmo para a gente, né? Menos confortável, né, Tiago? Menos confortável, exatamente. Eu iniciei hoje a leitura de um livro, né, de como influenciar pessoas, né? E aí, nesse livro, ele diz justamente isso, né? Porque tem duas vertentes, né? A nossa, né, de conviver com as pessoas diferentes da gente, e a das pessoas, né, de aceitar a nossa personalidade, né, de como nós somos, né? E aí cabe a gente a se desconstruir para criar um mundo, né? E aí ele volta muito para o ambiente corporativo, né, para criar um ambiente corporativo agradável, né? Aonde eu me adequo, né, àquele cenário como um camaleão, né? E eu crio um novo eu, um dos novos eus, né? Mas isso ele não deixa eu perder a minha personalidade. Então eu posso ser um eu no trabalho e eu posso ser o eu em casa. Então, de repente, em casa eu sou uma pessoa mais introspectiva, mas no trabalho eu sou mais extrovertido porque o meu ambiente ele precisa que eu tenha aquela adaptação, né? Aí eu achei muito bacana essa parte do livro, né? E tá bem no início ainda, não tá nem no meio ainda, mas já gostei de ler porque ele faz a gente aguçar, né, um pouco mais o nosso conhecimento de si, né? Como que eu sou, né? Como que eu estou fazendo, né? E o que que eu preciso fazer a mais para poder melhorar na minha vida pessoal e profissional, né? Porque, como diz, né, as pessoas têm o hábito de falar que a gente sempre separa o pessoal do profissional. E a gente não consegue. Não existe um ser humano profissional. Existe um ser humano. Existe os comportamentos que a gente precisa se adequar. O meu comportamento na minha vida pessoal, com a minha família e amigos, e o meu comportamento no meu ambiente de trabalho ou na sociedade em si, né? No geral. Perfeito, Excelente. Marcos. É isso mesmo. A gente vê que a convivência, que eu vou voltar aqui para a gente compartilhar, a convivência acaba sendo muito mais difícil, uma das causas do maior adoecimento psíquico das pessoas. Porque a gente é um ser que necessita conviver. A gente é um ser que precisa do outro. E é muito difícil reconhecer isso. Envolve diversas etapas do nosso ego, né? E é justamente uma das maiores dificuldades, porque o técnico, a gente se aperfeiçoa, a gente estuda mais, a gente vai se desenvolvendo e vai conseguindo se adequar. Mas o outro é um mundo complexo, é um mundo diferente do nosso. E a forma como ele, às vezes, vai escutar, e a forma como ele, às vezes, vai falar, vai refletir em aspectos diferentes dentro de nós mesmos. E aqui eu trouxe para vocês um dado que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e são demitidos pelo comportamental. Então, a gente vê como é chocante que o nosso comportamento ele vem sendo colocado de lado, as nossas emoções vêm cada vez mais sendo colocadas de lado, embora o tempo inteiro a gente esteja falando sobre a importância disso, a gente não tem valorizado efetivamente isso dentro das empresas e tem sido uma das causas que leva a números de demissões. Essa pesquisa é de 2018, mas eu posso dizer que vale para até hoje, 2024, já passaram anos e mesmo assim acredito que seja um ponto para a gente refletir aqui. E aqui eu trouxe para vocês essa figura bem representativa aqui para a gente, né, no mundo, pela liderança que ele exerce na Microsoft desde 2014. E ele foi uma das referências, né, para serem citadas aqui na comunicação não violenta, porque ele comprou para a Microsoft centenas de livros do Marshall sobre comunicação não violenta e distribuiu entre os líderes como forma de transformar a empresa em um ambiente de mais empatia e solidariedade. Então, aqui eu trago essa visão para vocês entenderem a importância de empregar
essa técnica, essa abordagem no dia a dia e nas relações interpessoais. Então, o que é comunicação não violenta? Como eu já havia antecipado, comunicação não violenta, ela nasceu, né, pelo psicólogo estadunidense Marshall Rosenberg, e não nasceu do nada, porque o Marshall teve uma experiência na infância muito difícil, em que ele precisou, diante de uma guerra que ele vivia no país dele, ele precisou ficar trancafiado na casa dele durante 3 dias. E a partir disso, ele começa, né, começa a estudar, não é à toa que ele estuda psicologia, ele começa a se desenvolver e começa a perceber a importância de se comunicar e de ouvir, do falar e do ouvir. Ele cria uma ONG chamada Comunidade da Comunicação Não Violenta e começa a desenvolver diversos trabalhos. E com isso, ele tem influência direta e indireta em diversos acordos de paz realizados pelo mundo inteiro. A comunicação não violenta, então, como eu havia dito, ela é uma abordagem, né, que busca a expressão empática e honesta e busca visar o entendimento mútuo e sem julgamentos, e uma habilidade de comunicar sentimentos e necessidades. Então, friso novamente essas 2 palavras, sentimentos e necessidades, que é o que a gente vai falar ao longo de toda a palestra. E quando a gente fala em não violência, a gente tem a impressão que ser violento é simplesmente se alterar a voz, né, o tom de voz, é proferir xingamentos. Mas a não violência, ela contempla, né, um aspecto de conexão. E para conexão, todos aqueles elementos secundários que provocam no outro algum tipo de distanciamento é considerado violência. Então, o silêncio, ele pode ser violência. O deboche, a ironia, as críticas, o menosprezo. Quando às vezes a gente vai comunicar com o outro vem falar com a gente está no celular. E a gente não está prestando atenção naquele outro de verdade. Isso é uma forma de violência. Então, é importante a gente frisar que a comunicação não violenta, ela vai buscar esse tipo de conexão e de empatia com o outro. E quando a gente fala em empatia para a comunicação não violenta, ela não é o que a gente costuma pensar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês pensou que empatia é justamente se colocar no lugar do outro. Mas para a comunicação não violenta, empatia e esse aspecto da empatia é muito mais a ver com uma oferta de presença e de apoio que reverbera na intenção de que aquele outro não está sozinho. Então, quando eu efetivamente paro para escutar aquele outro, escutar os sentimentos e as necessidades daquele outro, então eu estou sendo empático. Porque quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, quantas vezes a gente oferece conselhos, oferece sugestões que sequer se adequam àquela necessidade do outro, porque a gente sequer estava com as orelhas da CNV para escutar aquilo que aquele outro precisa. Então, a empatia não é se colocar no lugar do outro, porque a gente dificilmente vai conseguir calçar os sapatos daquele outro para caminhar e oferecer aquilo que aquele outro efetivamente precisa. Então, uma sugestão que eu dou é justamente perguntar aquilo que aquele outro precisa, e não diretamente já oferecer antes mesmo dele falar. E essa é uma dificuldade muito grande, porque pedir para a gente é uma dificuldade gigantesca. Aqui eu trago também uma ideia que é muito importante, falando-se em empresa, que é a ideia de estrutura de poder e hierarquia desumanizada. Isso não significa que para a CNV, hierarquia deve ser desconsiderada ou não é válida. Hierarquia é muito importante. E falo isso até como consteladora, como facilitadora em constelações. Hierarquia é um dos níveis de necessidades que nós temos como ser humano. Mas aqui a diferença é que a comunicação não violenta, ela acredita e desconstrói a ideia do poder sobre, ou seja, aquele poder construído de cima para baixo. Aqui o poder ele é compartilhado, ele é construído, ele é co-construído. Ou seja, se ouve todo aquele coletivo. E aqui eu trouxe um exemplo para praticar aqui a ideia de estrutura de poder na visão da comunicação não violenta. Por exemplo, um poder sobre. Um líder que impõe decisões ignorando a equipe. Ou seja, eu tomei a decisão porque eu sou o líder e meu papel é tomar decisões. Então, eu fui lá, tomei minha decisão e comuniquei para a minha equipe. Olha, essa é a decisão que eu tomei, a equipe vai ser gerida dessa forma, dessa forma e dessa forma, e já aponta todos os passos. O que é um poder compartilhado?
É aquele poder em que o líder continua exercendo o seu papel de liderança, ele continua tomando decisões efetivas, mas antes de tomar essa decisão, de comunicar essa decisão, ele consulta aquela equipe, ele pergunta, ele tira dúvidas, ele se coloca no lugar de com mesmo, de estar em conjunto. Essa imagem aqui, para mim, é bem representativa, porque é como se cada pecinha fosse muito importante para somar aquele todo. E quando apenas um se sobressai aos demais, e não é considerado, né, a opinião desses outros integrantes da equipe que vão, inclusive, se mover para que aquela tarefa seja realizada, as pessoas acabam perdendo a noção de propósito que elas têm para executar aquela tarefa. E essa é uma das razões pelas quais a pessoa vai se desmotivando ao longo do trabalho. E aqui eu trago também que não é porque o líder vai ouvir aquela equipe, que vai ouvir os seus funcionários, que seja, que isso significa que ele vai ceder a todas aquelas ideias que está sendo dito. E aqui eu trago, respeitar não é o mesmo que ceder, porque falando do líder, é muito mais fácil ele dizer não. Mas falando do funcionário, isso é quase que inimaginável. Mas quando a gente se coloca no lugar de respeito, isso cabe para qualquer tipo de relação, inclusive profissional, e numa posição hierárquica de superioridade e inferioridade, respeitar não significa ceder, até porque a não violência, ela pressupõe um conflito. E para a gente existir nesse mundo, a gente precisa conflitar. Isso não significa acabar com o conflito ou que eu esteja incentivando o conflito. Pelo contrário, quando a gente aceita o conflito, a gente existe no mundo e dá oportunidade daquele outro existir também. Aceitar tudo é fugir do conflito e é fugir da ideia de que você existe. Quanto mais você vai se massacrando no seu mundinho e se anulando as suas necessidades, mais você vai perdendo, de novo, o propósito, o porquê de você estar fazendo aquilo que está fazendo. Não raras vezes a gente vê uma dificuldade muito grande em empresas maiores e de líderes também, que enfrentam decisões muito difíceis e se colocam a cara a tapa mesmo de determinadas situações, e eles vão perdendo a motivação daquilo que está fazendo, porque importa aquilo que o todo pensa, porque nós somos seres sociáveis e a gente conta com esse olhar, embora a gente pense que não deve haver julgamentos, a gente considera, sim, esses julgamentos. E, por isso, a gente precisa entender que conflito faz parte. Tudo aquilo que é excluído, uma hora ele volta, e volta de uma forma muito mais forte, muito mais impositiva, e que vai gerar, sim, situações muito desconfortáveis para todas as pessoas. Aqui eu trago, então, os passos para comunicar de forma não violenta. Eu falei muito sobre essa etapa, né, esse caminhar, e essa breve introdução sobre comunicação não violenta e a importância disso, mas esses aqui são os passos estruturais da comunicação não violenta. O primeiro deles é que eu faço um adendo que não é uma ordem, tá? Não precisa se seguir observação, sentimentos, necessidades e pedidos todas as vezes. Mas é importante que tenham esses elementos na sua fala na hora de você comunicar aquilo que deseja. A observação, embora ela pareça muito intuitiva, ela é um dos maiores desafios que nós temos, porque a gente costuma confundir observar com interpretar. Muitas vezes a gente acha que a gente está dizendo aquilo que todo mundo vê, todo mundo concorda com aquilo, mas na verdade a gente está colocando os nossos julgamentos, as nossas intenções, as nossas interpretações naquela narrativa. E aqui eu trago um exemplo. Quando eu falo na última reunião, você chegou 20 minutos atrasado, eu deixo claro algo que todo mundo conseguiria observar. Se a gente tivesse uma reunião aqui hoje e a pessoa chegasse 20 minutos atrasados nessa reunião, a gente conseguiria identificar, e todos vocês concordariam comigo que, de fato, ela chegou. Mas se eu falasse assim, fulano é irresponsável, ele sempre chega atrasado. Aí sim eu estaria me valendo de uma interpretação. Porque pode ser que uma outra pessoa não considere ele responsável, simplesmente pense o seguinte, de fato, ele talvez tenha tido alguma dificuldade, por isso ele se atrasou. E se atente àquele único elemento, aquela única situação daquela reunião.
e não se volte a diversas situações passadas. Então, sempre que a gente se volta a esses lugares do passado, a situações que não se atentam a um evento específico, a gente, de fato, está de frente com uma situação de julgamento. Outro passo, e que a gente deve conter na comunicação não violenta, é comunicar os nossos sentimentos. E aqui significa como eu me sinto em relação àquilo que eu observo. Então, antes de eu comunicar meus sentimentos, eu preciso entender aquilo que eu estou observando. E como eu havia dito, ele precisa ser igualmente constatado por qualquer pessoa que esteja diante daquela situação. Então, quando eu falo sobre sentimentos, eu estou falando sobre as sensações que eu tenho. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem, porque, como eu havia dito, a gente não tem um bom letramento emocional. A gente não tem um bom vocabulário sobre os nossos sentimentos. Eu vou dar um exemplo aqui sobre uma situação cotidiana na minha vida profissional, que é a constelação familiar. Quando eu faço constelação familiar, eu coloco os representantes e uma das primeiras perguntas que eu faço é: você sabe como aquele representante ali, que está representando, por exemplo, o pai, como o pai se sente naquele lugar? Muitas vezes a pessoa sequer consegue ver qualquer tipo de sentimento na mente dela. Porque a gente não está acostumado a identificar sentimentos, a saber como a gente se sente. E aqui eu vou falar um exemplo também. Se eu falo, eu me sinto sempre humilhada. E se eu falo, eu me senti triste quando você agiu assim. Olha a diferença. Eu me sinto sempre humilhada. Eu estou interpretando que em uma situação específica eu sou humilhada. E não que eu me sinto humilhada. Mas quando eu falo eu me senti triste, a gente está falando de um sentimento. E raramente a gente consegue ter acesso a esses sentimentos. Agora eu vou passar para a necessidade. Necessidade parece uma palavra vaga e uma questão vaga. Mas ela trata simplesmente de necessidades que são comuns a todos nós seres humanos. Como descanso, alimentação, de apoio. E essas necessidades, elas não se cessam. É por isso que a gente sempre precisa delas. Por exemplo, se eu me sentir profundamente amado em uma situação, isso não significa que eu não vou precisar novamente desse amor. Não significa que pode simplesmente acabar essa demonstração e esse afeto. Porque não é porque eu fui nutrida em um momento que eu não vou precisar mais desses sentimentos. Então, eu trago um exemplo aqui também. Necessidades como o que eu preciso ou valorizo, e não uma preferência ou uma ação específica. Por exemplo, quando eu falo sobre necessidades, eu não estou falando aquilo que o outro deve fazer. Eu estou falando aquilo que eu necessito e aquilo que eu valorizo. Por exemplo, se eu estou muito cansada e eu descontei em alguém, às vezes eu só estou precisando de descanso. Ou eu estou precisando de uma boa alimentação, porque eu estou o dia inteiro sem comer. Ou eu estou precisando de uma escuta mais ativa, estou precisando de apoio, eu estou precisando sentar e falar sobre aquilo que eu estou sentindo. Mas é muito difícil a gente identificar essas necessidades. Uma dica é você se valer dos sentimentos para identificar suas necessidades, como eu havia dito aqui. Se eu estou me sentindo triste, o que eu preciso? Qual é a minha necessidade enquanto indivíduo? São necessidades, como eu disse, iguais a todo ser humano e que nos conectam enquanto seres humanos. É por isso que é importante a gente comunicar as nossas necessidades, porque é o nosso ponto de conexão com o outro. Por fim, a gente faz um pedido específico que está relacionado a uma ação concreta que eu gostaria que fosse tomada. Você estaria disposto a fazer tal coisa? Aqui os pedidos devem ser claros, devem ser objetivos. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês que talvez todos vocês já tenham vivenciado aí quem é casado, na vida de vocês. A mulher ela está muito cansada e ela está sobrecarregada com as tarefas domésticas. O marido ele tem trabalhado o dia inteiro e ele tem se ocupado a maior parte do seu tempo no trabalho. E a mulher está sobrecarregada, ela quer comunicar, ela quer conversar com o marido, falando que ela está se sentindo cansada, que ela precisa da ajuda dele. Ela vira para ele e fala: olha, eu acho que você poderia tirar um tempo de descanso, tirar umas férias. Tem muito tempo que você não está vendo sua mãe, não está visitando sua família. Tem muito tempo que a gente não tira férias. O que você acha sobre isso? Ela fez um pedido específico, comunicou a sua observação, seus sentimentos, as suas necessidades. E ela fez um pedido. O pedido é: o que você acha, né, sobre isso? Você estaria disposto a tirar férias?
E esse marido, ele ouve e ele acolhe esse pedido. Ele diz, tudo bem, vou tirar férias e vou visitar minha família. E na presunção, na expectativa que essa mulher projeta para esse marido, ela pensa que quando ele tirar férias, ele vai ajudar nas tarefas domésticas. Mas ele vai, visita a mãe, visita os primos, ele vai fazer um hobby diferente, ele começa a fazer academia, tudo menos fazer as tarefas domésticas. Porque o que foi comunicado para ele não foi eu preciso que você me ajude nas tarefas domésticas. Foi simplesmente eu gostaria que você tirasse férias. E ele ouviu. Então, imagina quão conflituoso isso se torna quando a gente não faz um pedido específico para o outro. Isso é um exemplo muito genérico, mas se aplica a qualquer situação. Essa mulher, com certeza, vai ficar muito mais frustrada, muito mais decepcionada, vai guardar muito mais rancor daquela situação, a ponto de que vai chegar um momento em que ela vai explodir e vai querer jogar as bolas para cima mesmo. Então, os pedidos são uma das partes mais importantes na comunicação não violenta. E aqui eu trago para vocês um caso prático agora, no aspecto profissional, para a gente ir trabalhando isso de forma muito mais clara. Antes disso, eu gostaria de dar uma pausa aqui, que eu falei bastante, gostaria de perguntar para vocês se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido. E aí, pessoal? E Ok, tá está fazendo cheio, total hein? sentido. Como tá fazendo? Marília. Tá sim, total, viu, Tamires? Com certeza. Tá bom. A gente fica até meio preocupado, né? E bom, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma observação, O pontuação, acréscimo? Aguinaldo, seu microfone está um pouquinho baixo aí. Melhorou agora? Ah, melhorou, agora pode falar. Bacana, Fanny, que isso até preocupa a gente um certo ponto, né? Muita gente fala assim, até onde eu estou fazendo a coisa certa, onde é que está certo? A gente agora começa a ter uma outra realidade. Aí a gente fala, caramba, tem que mudar muita coisa, né? É isso aí, Aguinaldo. E os exemplos que você foi colocando ao longo dos pontos, né? Eu aqui na ativa de internalizar, a gente vai se colocando também em algumas situações, né? Tentando aqui um paralelo rápido aqui. E realmente, né? A gente já percebe assim alguns deslizes, né? Que vão acontecendo. Legal. Bom, obrigada, Uma Rodrigo. contribuição total sentido, tá, Tamires, assim, e o quão a gente comete, não sei se a gente pode chamar de erro, né? Porque às vezes a gente faz sem perceber mesmo, né? Mas o quão isso está frequentemente presente, né, no nosso dia a dia, nas nossas comunicações, a gente não percebe e a gente não tem a mínima noção, né, do quão isso está afetando quem está próximo da gente, né? Eu tenho um grande exemplo, né, de uma ação que eu enderecei para uma colega de trabalho e, assim, a forma como eu estava me comunicando, eu achei a mais leve e tranquila possível. No outro dia, ela voltou conversando comigo, falou, nossa, você não dormi nada essa noite, eu fiquei mega preocupada, eu chorei, eu fiquei mega ansiosa. Falei, olha, mas longe de ser esse o objetivo, de te deixar ansiosa, de te fazer chorar, de acabar com sua noite de sono, não era esse o intuito, né? Fica muito tranquila, porque, né, eu não estou te cobrando nada e da forma como você imaginou que eu estivesse cobrando, né? Então, assim, isso está presente o tempo todo, né? Nas nossas relações, não somente dentro da empresa, né? O quão a gente pratica isso sem perceber dentro de casa também, né? Por exemplo, né, Tamires conhece bem a família, né? Às vezes a minha mãe tá lá, ela é dona de casa, ela tem as carências dela de comunicação e às vezes ela chega querendo contar um fato, uma curiosidade ou uma fofoca que seja, né? E às vezes a gente vai lá e se silencia ou não valoriza o que ela está te trazendo, ou ignora, menospreza, né? Então, assim,
será que de fato a gente está sendo empático de modo a preocupar com o sentimento do outro? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa melhorar nesse aspecto, até mesmo para amenizar esses abafos que a gente anda tendo atualmente com relação à nossa saúde emocional, né? A nossa saúde psicológica, né? É isso, total sentido. Vai lá, Su. Perfeito. Olá, boa noite para vocês, tudo Boa bem? noite. Cheguei com 7 minutos de atraso, eu já estava ansiosa, ai meu Deus, preciso entrar. Tamires, que bom, fez muito sentido o que você falou. Na verdade, eu fui ouvindo e foi passando um filmezinho em minha mente. E aí, uma contribuição que eu quero trazer, igual eu te trouxe, pensando no trabalho, porque temos exemplos também em atividades seculares, mas assim, eu tenho mais de 20 anos de profissão, de trabalho, e recentemente eu ouvi uma pessoa, eu fui pontuar, dando visibilidade ao problema, fui bem assim, incisiva no sentido assim, de defender o que eu estava colocando, propondo, falando que realmente havia uma oportunidade de melhoria, e aí, de repente, essa pessoa olha para mim e diz que eu estava sendo reativa. Aquilo foi um balde de água fria, assim, para não dizer gelada, porque em toda a minha carreira profissional, essa é a segunda vez que alguém dirige a minha pessoa falando que eu estava sendo reativa. E assim, a nossa vida é um aprendizado constante, você fica se policiando, né? E eu fiquei extremamente chateada, mas eu fiquei muito chateada, né? E no dia seguinte eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e eu falei assim, olha, eu irei dizer, porque assim, eu fiquei muito chateada. E eu chamei essa pessoa para conversar e disse assim, olha, talvez ontem você não se recorde, né? A gente estava conversando sobre um assunto X, eu estava dando visibilidade ao problema, algo que eu enxergo uma oportunidade de melhoria, e eu fiquei chateada porque você se dirigiu à minha pessoa como sendo reativa. E eu não estava sendo reativa ou colocando dificuldade no sentido de ser inflexível, e sim de nós olharmos para tal condição e pensarmos juntos uma forma diferente de fazê-lo. E aí eu acho que a ficha caiu para ele, que na mesma hora ele virou para mim e falou assim: nossa, me desculpe. Eu falei, não foi minha intenção, não foi minha intenção de verdade, até porque eu conheço as suas entregas, eu conheço a sua competência, mas eu não pensei e eu acabei dizendo e gerou um desconforto muito grande por causa de uma palavra, uma palavrinha. Eu não perdi o sono, né, Tiago? Eu não perdi o sono. Apesar que o Aham. Tiago não sabe o que foi. Eu não perdi o sono, mas eu fiquei chateada, eu fiquei tão chateada que no dia seguinte eu chamei ele para conversar, porque na hora que eu olhei para ele, na mesma hora eu lembrei da condição e eu me senti melhor depois que eu conversei. Então, acho que é isso também, né, Tamires? Quantas vezes as pessoas absorvem e isso faz mal para a pessoa também, porque ela fica chateada, ela chora, ela entristece. Às vezes, ela começa até a tratar a pessoa de forma diferente, mas não chega e não fala, né? Aí é essa contribuição que eu queria trazer. Eita. E o poder que uma palavra tem, né? O quão forte, poderoso é uma palavra, né? Ela tem capacidade para suprimir criatividade, para suprimir um talento, para suprimir uma relação. Uma palavra pode estragar um grande profissional, né? E é essa mensagem que você trouxe, né? Então é muito bom, viu? Bacana o exemplo. Perfeito. Eu agradeço a contribuição de todos vocês e já quero fazer já uma pontuação aqui. A comunicação não violenta, além de falar sobre comunicar, sobre falar, ela fala sobre o ouvir também. Muitas vezes a gente já ouve no sentido ofensivo, esquecendo que aquele outro, ele comunica aquilo que tem dentro de si próprio, que aquilo que ele fala é reflexo de si próprio. Nós somos seres espelhos, o tempo inteiro. E tudo a gente reflete no outro. E muitas vezes, quando a gente vai escutar, e aí quando eu brinco assim, vamos colocar a orelha da comunicação não violenta. Aí a gente pega, na hora que o outro vem falar com a gente coloca a orelha da comunicação não violenta e pensa assim, o que esse outro está falando é sobre mim ou é sobre ele? E isso faz com que a gente reflita e não se magoe demais. É claro que determinada forma como o outro fala com a gente pode nos ferir profundamente. Mas a gente precisa entender que
qual é o poder que esse outro tem sobre nós? Qual é a responsabilidade que a gente tem sobre aquilo que o outro fez? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Eu vejo que aqui todos vocês que pontuaram, né, trazem um exemplo prático e um exemplo, por exemplo, o Tiago vem falar sobre o envio de uma mensagem que acaba trazendo, né, sofrimento para o outro. Porque quando a gente comunica no nosso ouvir, né? Eu penso que, se eu falar dessa forma, a pessoa vai entender o que eu preciso. Mas a gente não entende o que aquele outro está passando, a gente não sabe qual é o momento daquele outro, na hora de receber essa mensagem, e a gente não comunica pensando principalmente nas necessidades do outro. Por exemplo, eu envio uma mensagem às 10h30 da noite, comunicando que amanhã eu preciso conversar com você. Não falo o assunto. Esse outro, que já estava predisposto a ter uma ansiedade e já estava pronto para dormir, ele recebe aquela mensagem e pensa, como é que eu vou dormir agora? E ele sequer se coloca na posição de falar assim, vou perguntar o que está acontecendo e saber qual é o assunto, pelo menos. Muitas vezes a gente se fecha no nosso mundo e fala assim, deixa, amanhã eu vou ver qual é o assunto. E não dorme. E vai deitar e aquele assunto está ali na mente. E não descansa, por quê? Nós não estamos habituados a comunicar. A gente precisa voltar a aprender a falar e a ouvir. Isso é uma coisa que nós adultos não estamos tão predispostos a fazer. A gente pensa que a gente já sabe a melhor forma de falar com os nossos filhos, com a nossa esposa, no nosso trabalho. A gente desenvolve diversas formas de oratória, faz diversos cursos e pensa, estou arrasando agora. Eu fiz aquele curso de oratória, aquele mindset foi colocado na minha mente, agora eu estou arrasando. Mas a gente muitas vezes não sabe comunicar com as pessoas dentro de casa. A gente não pensa na forma como que a gente fala vai impactar o outro. A gente não ouve as necessidades daquele outro e pontua essas necessidades como algo importante para a gente também. O Flávio levantou a mãozinha aqui. Você quer falar, Flávio? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Até você bateu uma tecla importante, até a gente fazer um paralelo, tem muito falar sobre isso. Você falou algo fenomenal. Eu tenho curso de oratória, não tem? Mas aqui, será que a gente tem curso de escutatória? É algo, assim, surreal que a gente não faz. A gente já vem, toda vez que a pessoa vem falar algo para a gente, eu já estou com a resposta para ela. E a gente está passando uma fase agora, que a gente vai começar a receber trainee dentro da nossa empresa de novo. Eu tive em Itabeira hoje fazendo a visita, vamos receber lá 168 trainee até março. E cada um vai apadrinhar um trainee, uma trainee. E a gente está dando treinamento, e ontem eu recebi, assim, troca de experiências fenomenais. Será que a gente está sabendo abordar o trainee? Eu tenho brincado muito, né? Eu parei de treinar e capacitar. Hoje eu motivo. Se eu não puder motivar a pessoa a fazer algo de forma correta, tá complicado. Porque talvez a pessoa fez algo errado, eu já vou criticar, eu já vou falar, assim, não é dessa forma. Peraí, deixa eu entender por que a pessoa fez isso. Será que a informação que chegou para ela pegou objetiva? Chegou simples, também, ou talvez também o óbvio para ela não foi óbvio. E a gente costuma fazer assim, termos técnicos, a gente só vai no termo técnico. Gente, espera aí. Quem está chegando aqui conhece esse termo? Não. Eu vou falar sigla? Não. Como é que ela vai entender a minha expressão? E é algo complexo, tá? Eu falo, não é fácil, mas sim, é interessante. E quando você deixa lá, igual a pessoa deixou lá, gente que hoje virou gerente, essa pessoa padrinhou, ele continua na mesma função dele, que é um técnico especializado em elétrica, e essa pessoa virou gerente dele hoje. Para ele foi um orgulho, como se diz, o pupilo superou o mestre. Perfeito, Flávio, isso mesmo. A gente não desenvolve a escutatória e muitas vezes a gente não fala para o outro, né? E às vezes a gente escuta já de forma reativa. Então, isso é muito importante a gente pensar, refletir. E agora eu vou trazer para vocês na prática um exemplo de um probleminha, de uma situação numa empresa que eu simulei, e vou trazer para vocês aqui para a gente conversar. Eu vou sempre fazendo essas pausas, tá? E se quiserem me interromper, fiquem à vontade também, porque vocês estão acrescentando demais nessa palestra. Então, eu agradeço novamente, viu? Vou compartilhar novamente com vocês aqui.
Tá dando para todo mundo ver? Sim. Perfeito. Então, eu trouxe esse caso prático e vou fazer um adendo a ele também, tá? O caso é o seguinte: em uma empresa, 2 funcionários, Marcos e Ana, estão trabalhando juntos em um projeto. Marcos sente que Ana não está contribuindo o suficiente e está sobrecarregando com a maior parte do trabalho. Isso causa tensão entre eles, afetando o ambiente de trabalho e a qualidade do projeto. Aqui eu quero fazer um adendo, eu coloquei aqui, como a gente está desconstruindo ideias, eu coloquei invertido, que Marcos é que se sente sobrecarregado. Na prática, a gente sabe que as mulheres, culturalmente, foram criadas para se sobrecarregar. E eu quis colocar essa posição do masculino aqui, para que a gente entenda como é difícil para muitas vezes Ana comunicar para Marcos que está sobrecarregado e Marcos, estando no lugar de Ana, da pessoa sobrecarregada, entender como é difícil muitas vezes deixar a mulher em diversas tarefas. Aqui eu não falo só profissional, viu? Eu falo na vida mesmo. As mulheres, elas foram criadas, como eu disse, para se sobrecarregar, para fazerem N mil tarefas ao mesmo tempo, e por isso eu quis desconstruir com vocês e causar até um pouco mais de um ambiente mais equitativo, mais igualitário, para a gente entender que existem pessoas em diversas situações o tempo todo. Então, diante desse caso, a gente vai utilizar aqueles passos que eu havia falado para vocês aqui. O Marcos, que está sobrecarregado com o projeto, ele vai conversar com a Ana. E ele diz para ela: eu notei que na última tarde eu completei todas as últimas etapas do projeto. Ele fez uma observação, ele apontou quando, porque aqui é muito importante deixar essa dica para vocês aqui, sempre que forem comunicar uma observação, um fato, um ocorrido, nunca falem de forma geral. Não importa se tem acontecido de uma forma constante. A gente se apega a um único evento, principalmente o último, e observa ele sem julgamentos, porque pode ser um evento específico, como não lembro quem havia dito, mas de você prestar atenção àquilo, a última pessoa que falou, que eu me perdi agora um pouco, mas de você prestar atenção naquilo que o outro possivelmente pode estar vivenciando, naquela necessidade do outro. Então, aqui a gente fala no último dia, na última reunião, na decisão do caso X, ontem à tarde. Aqui eu coloco na última tarde. Por que isso? Porque pode muito bem Ana virar para Marcos e falar assim: ah, mas no dia X, Y, Z eu fiz isso. E aí ela contesta ele, questiona ele, e ele vai se sentir, né, incomodado porque bate conflito, a conexão já se afasta, porque a Ana se sente desvalorizada. Olha, nos momentos que eu faço, ele não está considerando, ele não está percebendo, mas aí ele vem e coloca de forma geral que eu não faço nada, que eu não estou fazendo as tarefas, que eu não estou completando as etapas do projeto. Então, Marcos vem e diz de forma objetiva, de forma clara, sem ofensas, sem julgamentos, sem falar que, eu notei que você não completou as últimas tarefas. Ele fala sobre ela, ele não fala sobre ele. Aqui ele fala: eu notei que na última tarde eu completei todas as últimas tarefas do projeto. Qualquer pessoa dentro dessa situação conseguiria notar o mesmo. Na última tarde, ele estava sozinho no seu computador e terminou as tarefas do projeto. Aqui, eu coloco a orelha, né? A orelha da CNV que eu havia dito. Escuta com a orelha da CNV. Enquanto o Marcos está dizendo, a Ana está escutando essa observação. Isso significa ouvir as necessidades do outro, aquilo que Marcos está colocando, sem descartar as nossas próprias e sem precisar se ofender. Isso significa que não é porque Marcos está falando que eu já vou falar. Ele falou: eu notei que na última tarde eu completei todas as últimas tarefas do projeto. E Ana já vira e já interrompe e fala: realmente, eu não consegui identificar o porquê de você ter completado tudo sozinho. Então, já cria uma desavença, porque comunicação parte de duas partes.
aquele que fala e aquele que ouve. E a gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a esperar o outro concluir o seu raciocínio para que a gente consiga falar. E, às vezes, concluir o raciocínio vai exigir pausas, que é uma coisa que a gente também não está acostumado. Às vezes, o outro está comunicando e ele acaba de falar. E aí, a gente já vem com as nossas várias orientações, sugestões e conselhos. E outras vezes, pausa. Ele começa a pensar. Ele fala, eu notei que na última tarde eu completei todas as últimas etapas do projeto. Isso significa que a Ana precisa já interferir, já falar? A gente espera que aquele outro, né? Isso é uma técnica até da psicologia. A gente espera que aquele outro vá concluir o seu próprio raciocínio. Que aquele outro vá entender aquilo que ele precisa. E às vezes ele precisa de tempo. Às vezes ele precisa lidar com o próprio silêncio da sua mente, do espaço, e de só estar frente ao outro, porque às vezes estar frente ao outro em silêncio é uma forma da gente se sentir válido, é uma forma da gente se sentir escutado, é uma forma da gente entender que há espaço para um silêncio saudável entre aquelas pessoas, principalmente em comunicações interpessoais. O próximo passo é a comunicação dos sentimentos. Como que Marcos se sente a partir dessa observação? Ele diz: isso me deixou sobrecarregado e preocupado com o prazo. Senti-me estressado, ou seja, estressado é um sentimento, e preocupado com a qualidade final do projeto. Aqui eu deixo uma dica importantíssima que já havia dito para vocês. Só você é responsável pelo modo como você se sente. Cuidado com as projeções e expectativas em relação ao outro. Quantas vezes a gente comunica para o outro? Ah, porque você fez isso, eu me senti assim. E não fala, olha, essa situação em específico me fez me sentir assim, me fez me sentir estressado e preocupado. Mas eu não estou estressado porque você deixou de fazer aquilo que eu esperava que você fizesse. Próximo passo é comunicar as nossas necessidades. E como eu havia dito, as necessidades, elas têm como o sentimento, né? Ele tem uma ou algumas necessidades como base. Então, para a gente identificar as nossas necessidades, a gente pode se amparar nos nossos sentimentos. Aí, aqui eu trago o exemplo que eu já havia dito para vocês. Se eu estou impaciente, que é um sentimento, eu posso me perguntar o que eu estou precisando nesse momento. Estou impaciente. Ah, estou no meu local de trabalho. Estou lá trabalhando no meu computador, fiquei impaciente, estou estressado. Talvez eu esteja há muito tempo sem comer. Talvez eu esteja com necessidade de dormir. Talvez eu precise conversar com alguém, porque tem algumas informações na minha mente que estão ali e eu não estou conseguindo processar. E eu preciso falar para conseguir entender. Aqui, Marcos comunica sua necessidade. Ele diz, eu valorizo muito a colaboração e a equidade no trabalho em equipe. Aqui está presente aquilo que Marcos valoriza, o que é importante para ele. Qual é a necessidade dele? É importante para ele compartilhar a responsabilidade igualmente para alcançar nosso objetivo comum. E cessa por aqui a comunicação, porque é isso que a gente tende a fazer. Falar o que a gente está vendo, como a gente se sente e acabar o assunto. E a gente deixa vago. E aí, o que esse outro vai fazer com essa informação? Como que ele vai lidar com essa informação que eu simplesmente joguei para ele? Ó, tô chateado aqui. Eu fiz tudo sozinho e tô chateado. Geralmente, as conversas acabam por aí. Mas é muito importante fazer um pedido específico. Aqui Marcos diz, eu gostaria de discutir como podemos distribuir as tarefas de forma mais equitativa, para que ambos possamos contribuir de maneira mais balanceada. Você estaria aberta a isso? Marcos, ele faz um fechamento, ele fala pelo final, você estaria aberta a isso. Porque quando a gente está comunicando, quando a gente está fazendo um pedido, a gente não está ordenando para o outro. E a forma como a gente reage ao não é que diz muito se a gente está pedindo ou se a gente está ordenando. Se a gente ordenou, o não vai ofender a gente. Mas se a gente pediu, a gente vai entender quais as necessidades daquele outro que não estão sendo atendidas para ele me dizer não. Porque se ele me disse não, é porque tem alguma coisa ali, alguma necessidade dele que não foi considerada, que não foi compreendida. Então, a gente precisa voltar e buscar entender. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? E aqui, uma dica fantástica e que deve ser marcada por vocês. A expressão de pedidos
perpassa o reconhecimento anterior de que eu existo e por isso tenho necessidades a serem atendidas. Quantas vezes a gente simplesmente ignora que a gente existe? A gente esquece que a gente existe. E por isso a gente esquece de fazer pedidos e de ter necessidades atendidas. Quantas noites a gente passa sem dormir pelo trabalho? Quantas vezes a gente deixa de comer porque a gente pensa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de pegar meu lanchinho e comer. Eu preciso focar, porque senão não vai dar tempo de entregar. E aí a gente vai adoecendo, vai adoecendo, vai adoecendo. E isso aqui, pedir, e aqui o pedido pode direcionar a qualquer pessoa, tanto um colega quanto um líder, a gente pede de forma específica depois de entender aquilo que a gente precisa. Porque a gente reconhece que a gente tem necessidades a serem atendidas. Por quê? Porque a gente é ser humano. Simples assim. Aqui eu vou passar para a resposta de Ana, porque geralmente a CNV ela se limita a ensinar os passos básicos, mas a gente fica perdido, tá, e aí, se alguém vier falar assim comigo, como é que eu vou responder? Então, eu trouxe para vocês aqui a resposta de Ana. Ela, primeiro, demonstra sua empatia e seu reconhecimento pelas necessidades que foram demonstradas ali. Ela diz, eu entendo que você tem se sentido sobrecarregado no projeto, e eu sinto muito por isso. Uma coisa aqui que eu faço uma distinção muito grande na constelação, não é nem da CNV, mas é a diferença entre eu sinto muito e me desculpo. Porque quando a gente coloca um me desculpa, a gente está pressupondo que aquele outro deve nos desculpar. Quando a gente fala eu sinto muito, a gente simplesmente está dizendo, olha, o que eu fiz, eu não queria que isso acontecesse. Mas eu não estou esperando que você me forneça mais além daquilo que você já me forneceu. Pelo contrário, eu pretendo trabalhar de forma a entender qual foi a situação e trabalhar para melhorar ela. Então, quando a gente diz eu sinto muito, é muito mais confortável para aquele outro que escuta. Ela diz, a última coisa que eu quero é causar tensão ou prejudicar a qualidade do nosso trabalho. O Tiago havia citado aí o exemplo do e-mail, né? E ele disse, né, que depois foi comunicado, a Sueli também citou o exemplo de que depois ela foi conversar, né, ela se sentiu mal e depois foi conversar, foi comunicar o que ela havia sentido. Mas aqui, às vezes, quando a gente vai comunicar, pode ser um perigo gigantesco também, porque às vezes a gente pode criar ainda mais conflito. Quando a gente simplesmente pensa assim, esse outro aí tá de besteira, tá querendo me sugar a alma mais ainda. Então, a forma como a gente comunica e a forma como a gente responde e a forma como a gente ouve é muito importante por isso, porque vai fazer toda a diferença na forma como a gente vai se comunicar através daquilo que o outro comunicou para a gente. O Marcos, ele foi lá e manifestou suas necessidades, aquilo que ele precisa. E a Ana recebeu. E muda muito a forma como a gente recebe as necessidades do outro. Porque a gente tende a se ofender quando o outro, ele tem coragem de manifestar suas necessidades. Aquele outro, como ele pode ser doido de fazer isso? Como ele pode se ousar a fazer isso? E eu não tenho essa coragem. Então, eu começo a ficar irritado, eu começo a ficar frustrado, porque eu tenho necessidades que não estão sendo atendidas e eu não estou dando atenção a elas. Então, é muito importante que aqui Ana comunique a sua empatia, o seu reconhecimento, e depois ela comunique os seus sentimentos. Porque, com certeza, ela também se sentiu, né, de alguma forma com essa situação, e tem alguma razão pela qual ela não estava contribuindo no projeto. Muitas vezes a gente pressupõe que é só preguiça, mas às vezes pode ser diversas outras razões. Então, Ana diz, por minha parte, eu tenho me sentido um pouco perdida em relação às expectativas do projeto. E talvez isso tenha contribuído para a falta de equilíbrio nas tarefas. Tá vendo que aqui ela não responsabiliza Marcos e também ela não se exclui da responsabilidade. Ela diz, olha, eu tenho me sentido perdida, talvez seja por isso que eu não estou contribuindo para a realização das tarefas. Tem outras razões, talvez eu não procurei saber, talvez eu não procurei saber mais sobre o projeto, não procurei me inteirar sobre o projeto, mas faz sentido você entrar em espaço de julgamento aqui? Não faz, porque você vai criar mais uma esfera de espaço para que esse outro crie e reative esse espaço de julgamento. Aqui eu digo, atender às necessidades do outro não é excluir as suas. E nem mesmo apenas se justificar. Ou seja, quando eu expresso meus sentimentos, eu não preciso ficar me justificando. Por isso. Eu apenas expresso aquilo que eu sinto, porque é de fato aquilo que eu sinto. Mas para isso eu preciso reconhecer e desenvolver um bom vocabulário sobre sentimentos, que é uma tarefinha que deixo aí para vocês entenderem quais são os sentimentos existentes aí.
o próximo passo é a identificação de necessidades. Então, vejam que são 2 elementos aí muito importantes, sentimentos e necessidades. A identificação de necessidades é uma expressão e a gente vai buscar tanto escutar as necessidades dos outros quanto colocar as nossas, né? Isso não implica em excluir as necessidades de Marcos. Ela diz, eu valorizo muito a qualidade do nosso trabalho e também quero contribuir de maneira justa. Talvez precisemos alinhar melhor nossas expectativas e definir claramente a responsabilidade de cada um. Isso aqui é um ponto fantástico, porque geralmente a gente não alinha as nossas expectativas com ninguém, né? Com ninguém que a gente se relaciona. A gente entra num relacionamento e a gente não sabe qual é a expectativa do outro. Ele quer só ficar, ele quer me levar a sério, e a gente fica naquela dúvida constante. Qual é a necessidade desse outro? O que ele precisa? O que eu preciso fazer para ser amada por ele? E a mesma coisa no trabalho, muitas vezes a gente projeta, né, nossas expectativas e não alinha com aquele outro. Por exemplo, eu tenho a pretensão de que em 2 anos eu aumente o meu salário. Essa é uma necessidade que eu tenho enquanto indivíduo, quanto meta de vida, mas eu não alinhei essas expectativas com o meu chefe. Olha, o que eu posso fazer, talvez, para chegar nesse valor? O que eu preciso fazer? Eu preciso me aperfeiçoar mais? Eu vou precisar trazer mais gente para dentro da empresa? O que eu preciso fazer? E a gente só consegue caminhar e traçar um plano de ação se a gente alinha as nossas expectativas com esse outro. A gente tem muito medo disso. A gente tem medo de que aquele outro diga não. E como eu havia dito, nem sempre o respeito ele exige que a gente vai ceder. Muitas vezes a gente só precisa estar aberto a saber que o outro ele tem todo o direito de dizer não. Por fim, aqui a gente também tenta uma solução conjunta. A gente precisa fazer um pedido específico ou uma solução específica. Porque a comunicação ela é ativa. Então, a gente deve finalizar sempre propondo uma abordagem colaborativa para resolver o problema. Aqui, Ana diz, seria útil agendarmos uma reunião para discutirmos abertamente nossas expectativas, definir claramente as responsabilidades e encontrar maneiras de colaborar mais efetivamente. Estou aberta a ouvir suas sugestões e a trabalhar juntos para melhorar nossa parceria. Perceba que aqui ela já coloca uma ideia. A gente pode marcar uma reunião para a gente conversar sobre isso. Já que a gente tem um problema, foi posto, e ela também comunicou quais são as suas necessidades a partir daquilo que ele colocou. Isso pode transformar em uma comunicação mais aberta, mais pacífica, dentro de uma reunião, porque já foi tido essa primeira abordagem mais pacificadora e não violenta. Então é isso, por fim, eu agradeço vocês pela escuta ativa e atenciosa, pela participação, né, de vocês, pelo engajamento aqui, os exemplos foram fantásticos e trouxeram essa perspectiva. Deixei aqui o meu @ do Instagram para vocês me conhecerem mais. Vou sempre falando sobre comunicação não violenta, sobre constelação familiar, que as pessoas aqui já conhecem, né? Então deixo aí para vocês acessarem. Trouxe também as fontes e algumas indicações que eu utilizei nessa palestra. É o livro Vivendo a Comunicação Não Violenta. Esse foi o primeiro livro escrito mesmo pelo Bert, e ele vem trazer como estabelecer conexões sinceras. Inclusive, nesse livro, esse branquinho aqui, ele fala sobre como desenvolver a comunicação não violenta com os filhos. Então, deixo aí a dica para quem tem filhos, a leitura desse livro. E esse aqui fala mais, né, nesse aspecto profissional, então ele traz mais essa visão. Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Deixo aqui essas indicações, vale a pena, comprem a leitura, porque vai trazer uma ampliação muito boa para vocês. Deixo agora aberto a perguntas, sugestões e a outros comentários também. Muito bom, Tamires. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade, né? E a gente, fiquei pensando aqui, né, fazendo correlação também com o nosso trabalho. A gente primeiro precisa, agora temos o conhecimento, né? Precisamos praticar. Isso. E, né, não vai ser fácil, né? Quando você estava falando, eu até fiquei imaginando se você ia trazer uma segunda versão da Ana respondendo de uma forma, vou falar, reativa. Por que eu fiquei pensando nisso? Como a gente ainda não tem, né, assim, domínio sobre essa questão da comunicação não violenta, e no exemplo que você trouxe da resposta dela,
né? Entende-se que ela tem o domínio, né? Teve a escutativa e tudo mais. O que a gente costuma fazer de provocação, e até dentro mesmo do treinamento, né, dos dojos, a gente faz esse tipo de abordagem, e aí eu queria compartilhar contigo e ver se tem alguma conexão. A gente sempre fala assim, para qualquer coisa, assim, que seja um evento indesejado, que seja um comportamento que a gente está enxergando, né, de alguém, o que a gente vê é a parte visível, mas tem uma parte encoberta. Então, né, no caso do Carlos, aí, né, pensando que o nosso universo maior é de pessoas que não têm domínio da comunicação não violenta. Seria interessante ele chegar, né, e perguntar para ela se tem algo, né, assim, porque ela poderia ter sido, né, alguma coisa, talvez alguém, um superior, pediu ela para fazer uma outra coisa, sei lá, poderia ser N coisa, que ele não estava enxergando, e poderia dar muito ruim, né, assim, a questão da comunicação, não sei, tá? Só para a gente ver se a gente correlaciona, porque a gente fala muito sobre isso, assim, da gente, às vezes o exemplo que a gente dá é até um exemplo bem chocante, que é assim, você está vendo uma pessoa dirigindo e falando ao celular, não julgue, porque você só está vendo a parte visível. A gente tem, né, a gente recebe estímulos e tudo mais, né, Tiago? E aquilo, assim, algo está acontecendo que a gente não está enxergando. Pode ser simplesmente uma pessoa que não tem, né, não valoriza a vida? Pode. Mas pode ser um monte de outras coisas, né? Então, como que a gente, sabe, traz isso também para o dia a dia? Fatores externos, né, que influenciam nos comportamentos e na comunicação, claro, né? Isso. Elizabeth, né? Isso. Beth. Pode te chamar de Beth? Pode sim. Então tá bom. Deixa eu só ver se eu entendi. Você quer que eu traga alguma visão mais prática de uma situação, como se as pessoas não soubessem, como se a Ana não conhecesse a comunicação não violenta, certo? Exato. Tá. Caso, por exemplo, a gente vai ter vamos supor que vocês conheceram a comunicação não violenta e agora vocês vão conversar de forma não violenta. E aí vocês conhecem uma pessoa que é totalmente violenta, que tem uma abordagem totalmente violenta. Por que geralmente as pessoas têm abordagens violentas? Porque elas não conseguem identificar quais são as suas próprias necessidades. E, como você havia dito, muitas vezes existem fatores externos que vão influenciar na formulação da sua própria vivência. O que a pessoa que tem uma comunicação não violenta desenvolvida vai fazer? Na hora dela ouvir, aí ela vai trabalhar com a comunicação não violenta. A gente não muda o outro. A gente não consegue chegar para o outro e falar assim, agora comunique de forma não violenta. Porque isso é muito difícil. Aliás, construir a comunicação não violenta para todos vocês que estão aqui, as 26 pessoas que estão aqui, é muito difícil. É um treino constante. É igual, vocês vão ter que ir para a academia de comunicação para treinar os músculos. Dojo de comunicação. Para conseguir falar de forma não violenta. Por quê? Porque a gente foi ensinado a falar assim. Então, quando a gente vê uma pessoa reativa e falando de forma violenta com a gente sabe que aquele outro ele não conhece essa ferramenta. Ele não sabe identificar suas próprias necessidades, ele não sabe validar as minhas necessidades, ele não sabe sobre os meus sentimentos. E muitas vezes essa pessoa ela tá ali cuspindo suas próprias questões no outro. E tem como evitar isso no mundo que a gente vive? Se alguém disser que sim, eu acho que eu vou desligar aqui e sair, porque assim, estou vivendo no mundo errado. Verdade. O ser humano é complexo. Eu falo assim, a gente, não sei se vocês, mas eu amo terapia e eu faço terapia. Mas eu não posso virar para o meu esposo e falar assim, aqui, você deve fazer terapia também, porque é bom para mim. E às vezes ele vai agir de forma incongruente com aquilo que eu acho que deveria ser mais adequado. O que muda é a forma como eu recebo. Por exemplo, aquele caso que eu havia dado sobre as tarefas domésticas.
O rapaz, ele ouviu aquilo que a esposa queria dizer. E ele fez aquilo que ela queria. Acatou certinho. Agora, vamos supor que ela... E ela ficou frustrada, por quê? Porque ela não tem comunicação não violenta. Mas vamos supor que o rapaz tem. O rapaz, ele agiu da forma ok, correta. E ele tem esse padrão da comunicação não violenta. E ela tá lá frustrada. Tá irritada porque, ó, você não me ajudou nas tarefas domésticas. E ela vai dizer isso? Dificilmente. Ela vai descontar nele. De formas bem cruéis. Então, assim, o que esse marido vai fazer? Como ele vai reagir com isso? É essa a pergunta, não é? Isso. Ele vai simplesmente falar com ela assim, qual é a sua necessidade que não está sendo atendida? O que eu preciso fazer para você ficar menos frustrado? Ok. Quando eu pergunto o outro, como eu havia dito, o que torna alguém violento? Quando a gente não respeita as nossas necessidades, isso é primitivo. Se eu não comer, eu vou ficar uma leoa. Se eu não dormir bem, eu vou ficar estressado. E o que a gente está fazendo enquanto seres humanos, e cada vez mais mecanizados, numa sociedade mecanizada, é justamente nos massacrar e nos mecanizar de forma que a gente acha que a gente é um robô. E vai ignorando essas necessidades. E é assim que a gente está sendo ensinado. E aí o chefe, que muitas vezes vai lá e desconta no funcionário porque está estressado, ele não sabe que talvez ele está precisando descansar. Mas se eu virar para ele e falar assim, aqui, você está precisando descansar, meu amigo. Isso aqui é mais ofensivo, porque ele vai pensar, poxa, como é que você fala assim comigo? Eu sou superior aqui. Mas e quando eu pergunto, qual é a sua necessidade que não está sendo atendida? Eu abro espaço para aquele outro construa o seu próprio raciocínio. Quando a gente vai no psicólogo, ele senta, né, de frente para a gente, não fala nada, e a gente pensa, ué, não vai falar nada? Ele está ali simplesmente dando espaço para que você construa o seu próprio raciocínio. Porque é impossível que ele adentre a realidade do outro e diga, essa é a forma correta que você deve agir. Porque eu sei, lembra que a empatia não é se colocar no lugar do outro. Se fosse uma receitinha de bolo, né? Não existe isso, né? Ô, Tamires, o Edivaldo e o Marcos Amorim levantaram a Sim. mão aí. Pode ficar à Perdão, podem vontade. falar, por Não, favor. tranquilo, fica à vontade. Quero agradecer a Tamires aí, o Thiago e Lisa, pela oportunidade. É um assunto bacana e que prende a atenção da gente, né? Você conseguiu de uma forma muito sábia, né? Prender, acredito que a atenção de todos aí. Eu tô com a Laurinha aqui, nem assim eu consegui dispersar. E tudo que a Tamires falou, gente, tem uma conexão muito grande com o Enneagrama. Não sei se todos conhecem, né, o Enneagrama, mas é uma ferramenta, assim, fantástica. Desde o início ao fim, tudo que ela falou e faz uma conexão fantástica com o Enneagrama. E é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E isso eu descobri foi em 2013. Porque eu comecei a pensar, pô, tô fazendo tudo da mesma maneira, vem repetindo comportamentos, eu tenho que mudar. Eu não sabia como. Aí eu lembro que o gerente da área começou a falar em Enneagrama, que eles faziam lá com planejamento e controle, né? Só que não desceu para a execução em si, né? Eu interessado, falei assim, não, vou saber o que é esse Enneagrama aí. Do Enneagrama, aí descobri um instituto, né, que tem em Belo Horizonte, assim como vários institutos, né? Trabalha também a PNL, né? Treinamento, sim, para essa linha de PNL. E me aprofundei mais no Enneagrama, porque eu queria entender as pessoas que estavam comigo. Eu era técnico de uma área que tinha 13 eletricistas e 5 técnicos, né? E eu não queria, assim, ter embate com a equipe, né? Aí eu comecei assim, pô, tal pessoa tem tal comportamento, o que eu posso fazer? Hoje eu conheço o termo comunicação não violenta, né? Mas eu trabalhava isso de outra forma. O que eu posso fazer para me entrar na mesma energia dessa pessoa, né? Eu conseguir extrair dele o melhor e ter um ambiente harmonioso para todos, né? E foi nessa linha que eu consegui, certo? Só que depois veio uma necessidade maior, né? Eu continuei na linha do autoconhecimento e descobri, né? Descobri a constelação familiar, né?
e começa também a fazer conexões, né? E é uma linha, é um caminho que a gente não para nunca, né? E na constelação você começa a ter respostas, né, que até então você não tinha, que achava que era normal, né? E automaticamente você começa a ter comportamentos assim diferentes, né? E na fala da Tamires, né, que foi muito assertiva, né? Assim, ela fechou assim, não vou dizer nenhuma palestra, né, que isso é um treinamento de imersão que a gente faz em 3 dias, é que ela conseguiu resumir aí em alguns minutos, né? Foi muito sábio nisso aí. E eu sugiro assim que cada um busque e continue buscando, né? Entender por quê. Vocês vão ver que vai fazer muito sentido, né? Quando a Beth perguntou, como seria a resposta de uma pessoa que não tem o conhecimento? Você consegue influenciar aquela pessoa pelo seu comportamento. Quantas vezes eu ouvi na área, pô, Edvaldo, eu cheguei aqui com a vontade de te bater e te xingar, mas pela sua resposta você me desarmou todo. Desarmou. E é isso que acontece. Imagina se eu não tivesse um pouco desse conhecimento, né? Como que o ambiente vai se contaminando, né? Verdade. Então, a gente, por indução, você acaba mudando as pessoas que estão na sua volta, né? Começa a fazer todo sentido, né? O clima começa a ficar melhor. Quando alguém começa a fazer diferente, né? Quando eu falo assim, eu não quero repetir os comportamentos vividos até aqui. Então, o que eu posso fazer diferente, né? Eu acho que está na mão de cada um fazer esse papel. E a Tamires também foi muito assertiva, né? Eu não posso obrigar o outro a fazer. Ele tem que sentir a necessidade, né? Entender, pô, esse é o meu momento. Então, vou em busca desse caminho. Obrigado aí pela contribuição. Muito bacana esse tema aí, ó. E motiva, assim, a continuar mesmo em busca de melhorar cada vez mais o ambiente que a gente trabalha aí. Você me deu E até um principalmente... insight, viu, Edivaldo? Isso, bacana. E principalmente no treinamento, né? Você encontra quando a gente faz lá o chave, né? Você vê, pô, aquele aluno que quer falar muito, de repente na área ele tem oportunidade de falar, e ali é o momento dele se abrir. Imagina eu na posição de instrutor, né? Alguém falou aí, né? Deixei de ser instrutor para ser motivador, né? E é realmente isso que a gente faz. A gente tem que conseguir motivar aquelas pessoas a chegar na área e fazer algo diferente. Imagina se eu entrar na energia, não. Aqui você não fala, só eu falo, eu sou o dono da verdade, né? E a gente trabalha o tempo todo, às vezes, sem saber, né? Com essa ferramenta aí. Aí, você me deu uma ideia, Edivaldo, aí eu queria trocar com vocês, assim. Tamir já falou, né, pra gente praticar, acho que todo mundo já tá com essa vontade de praticar. Mas a gente já, né, sabe que não vai ser fácil e que ao longo, né, do caminho vão surgir várias dúvidas, né? E aí a gente poderia talvez marcar um segundo fórum, né, daqui um tempo, né, à medida que a gente for praticando e for surgindo as dúvidas, a gente vai tomando nota e depois Tamires vem dar uma consultoria para a gente e vai trocando ideia. Se animar, Tamires, a gente acho que seria um bom, assim, vamos falar assim, uma boa experiência, né, de prática mesmo. E Edivaldo também, já vou convidar ele, viu, Tiago, para ele falar para a gente aí desse conhecimento aí, ó. Tá represado aí, ele tem que apresentar para tu. Esse conhecimento aí, viu, Edivaldo? Não represa, não. Traz pra gente aí, né? Assim, e o Divaldo também me trouxe uns bons insights aí, né? Assim, e tudo que ele falou está relacionado a clima, né? Clima de trabalho, clima familiar. Tudo que a gente pensar hoje, tudo que move a gente é o clima, né? O contexto do qual a gente está inserido, né? Poxa, se minha família não está bem, se lá em casa, né, eu mais a Tamires, a gente morou a vida toda juntos, né? Eu criei essa menina. E a gente já teve situações muito conturbadas. Me assim, conta a minha idade, finge que eu sou bem mais velha. Bastante conturbadas, assim, né? E o quão isso interferia, né, no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa relação com as pessoas. E como que a gente fez para mudar, assim, de mudar a página, virar a página e mudar o nosso comportamento, né? É muito através da busca do autoconhecimento. Então, assim, aí, Tamires, até
aproveitando para te agradecer, né? Você realmente, além de ser motivo de muito orgulho para mim, né? Ser uma filha que eu não tenho ainda, né? É fonte de uma pessoa tão pequena, né? Fisicamente, com tão pouca idade, tanta sabedoria, sabe? E aproveitar para te agradecer por tudo que você já me ensinou na vida, sabe? E por transmitir tudo para a gente aqui também. Clima é tudo. Clima dita sua produtividade, clima dita sua relação com as pessoas. Você estando feliz no seu trabalho, estando feliz na sua casa, tudo se move naturalmente, tudo vai a reboque, né? Então, assim, é como a Beth diz sempre, né? É sobre isso, né? E pessoas felizes são mais produtivas, pessoas felizes se relacionam melhor, pessoas felizes chegam em casa, dão um abraço na mãe, levanta a mãe, dá um beijo na mãe, né? Dá um tapa no bumbum da mãe, igual eu brinco com minha mãe, né? Então é isso, tá, gente? Cada vez mais a gente precisa praticar isso mesmo. E obrigado mais uma vez aí. Muito obrigada, viu, Tamires? E fica o convite, tá? Eu com certeza topo. Vou agradecer o Edivaldo pelas palavras, viu? Foram de muita valia para mim, me senti muito querida. E eu sei que você tem muito aí para agregar também. Vai ser um prazer, quem sabe, a gente dividir, né? Quem sabe, não sei como funcionam os fóruns, mas a gente pode dividir aí uma plataforma, acho que vai ser bacana. Temos aí muitas ferramentas em comum. Conheço o Enneagrama, sou a consteladora, né? Não só conheço, mas sou facilitadora em constelações familiares já fazem 3 anos. É uma ferramenta fantástica e eu sempre digo, eu estou sempre em busca dessas ferramentas de comunicação não violenta, de métodos alternativos para aplicar isso na minha profissão e para gerar um mundo mais pacífico para todos nós. Eu acredito que o mundo precisa disso, precisa de pessoas que pensem dessa forma. Comprei um livro recente sobre o Ikigai, pretendo me aprofundar mais, fiquei sabendo mais com vocês. Não conhecia o termo, então eu quero mesmo me aprofundar nessa filosofia. Acredito que vai ser bacana, pretendo, né, ir mais nesse caminho do autoconhecimento cada vez mais, e comunicação não violenta é autoconhecimento. É por isso que eu disse a todo tempo com vocês, a gente tem um letramento emocional porco, a gente não sabe quais são os nossos sentimentos. Se eu perguntar a vocês agora, falar assim, como você está se sentindo agora? Dificilmente a gente vai saber falar exatamente qual é o nosso sentimento. Eu estou com uma sensação de tô bem. Tá tudo certo. Mas a gente não consegue identificar qual é o nosso sentimento naquele momento. A gente não consegue identificar quais são as nossas necessidades. Pelo contrário, necessidades parecem uma palavra vaga e que raramente é utilizada. Então, é muito importante que a gente se atente, porque isso é se atentar a si próprio, é se valer e se colocar no lugar de que você existe, de que suas necessidades importam, de que você é um ser humano além de um profissional. E, antes de tudo, eu quis trazer essa visão, eu vim já com essa intenção de falar para vocês existem, o que vocês sentem, suas necessidades importam. Vocês são excelentes profissionais, têm uma técnica maravilhosa, por isso que estão no lugar onde estão. Mas, além disso tudo, vocês existem e precisam considerar, precisam validar este lugar. E como muita gente havia dito aí, um lugar bom, o Edivaldo falou sobre isso, a gente consegue impactar pessoas pela forma como a gente se sente. Quantas vezes a gente está perto de alguém que está triste, com uma baixa autoestima, e pela nossa energia, nossa vibração, a gente já muda tudo. Então, vocês aplicando, nós somos aqui 24 pessoas, né? Era 26, acho que mais 2 saíram aí, mas 26 pessoas que conheceram a técnica da comunicação não violenta. Isso no mundo faz toda a diferença. Vocês fazendo isso dentro da casa de vocês, fazendo isso no ambiente de trabalho de vocês, e isso vai impactando pessoas o tempo inteiro. É uma rede, nós estamos todos conectados, porque a gente está dentro de um sistema. Então, você importa, e o que você faz, a sua atitude importa para mudar o mundo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, quero agradecer novamente. Estou super disponível para novos fóruns, para a gente conversar. Vou me aperfeiçoar mais aí no Ikigai,
para a gente também conseguir falar sobre esse assunto e conseguir vir em mais fóruns aí. Então, minha gratidão infinita, vocês me forneceram uma escuta muito ativa, eu me senti muito recepcionada e muito querida. Então, assim, se pudesse falar, já que estamos falando em comunicação não violenta, vocês me forneceram uma escuta muito especial. Então, meu obrigado. CNV é Ikigai. Fiquei muito feliz, e assim, eu tenho um palpite que Tamires encontrou o Ikigai dela, né? Total. Então, Total. muito bom. Total. Gente, inclusive, a chefe dela tá aí, a Juliana, né? Agradecer a Juliana também por ter, né, cedido aí a Tamires para isso e assim, ela realmente se encontrou e aproveitando para elogiar, né, assim, o quão a gente carece, né, de profissionais da área de advocacia que estão preocupados com a inovação nessa área. A Tamires, ela traz abordagens inovadoras para essa área, sabe? Então, parabéns e obrigado aí, viu, Juliana? Obrigado aí pela contribuição, pela participação também. muito bom. Obrigada, Valeu. viu? Iris, Juliana também. Pessoal, podemos tirar a nossa foto oficial? Vamos tirar a foto. Quem puder abrir a câmera, eu vou colocar aqui no... Deixa eu colocar, deixa eu compartilhar. Agora é a hora de todo mundo abrir a câmera aí, turma. Bora lá. Faça aí o favor de abrir a câmera para a gente fazer nossa foto oficial. Peraí que eu tô apanhando aqui. Exibição. Colocar aquelas cadeirinhas lá, cadê? Vamos colocar. Vocês estão vendo minha tela? Tá. Sim. Tá. Gostei da cadeirinha branca lá. Você gosta dessa aí, né? Na verdade, a gente já tentou mudar e o pessoal gosta dessa. Tá Eu gosto da nave. Eu gosto da nave. Eu gosto. Fala, gente, Pix. Peraí que eu vou ter que ficar, acho que virada para cá, que eu tô quase sentada em cima de Thiago. Peraí, foi. Bom, vou fazer o print, então vou ficar caladinha para não aparecer esse negocinho que tá aparecendo, tá? Tá. Eu acho que deu. Agora já pode falar que eu consegui fazer o print. Eu já mando aqui no grupo pra gente, tá? Gostaria de agradecer muito todos vocês. Acho que deixa eu voltar aqui para o nosso modo normal. Agradecer, né, nosso primeiro Ikigai do ano bombou, né, Thiago? Olha que coisa boa. Obrigada, Tamires. Foi muito bom. Compartilhem, tá, gente, o link, mesmo assim, tanto o link do ao vivo, que é uma vez por mês, quanto o link de todos que já tiveram. Aí, Tamires, eu até coloquei no chat para o pessoal, você falou da soft skills, a gente teve já um tema do Ikigai logo no início, né, a Ana Albertine trouxe para a gente esse tema de uma forma muito leve, também foi muito legal. Então, quem não assistiu, pode procurar lá que vai encontrar, que eu acho que é muito válido, né, da gente aprofundar também nesse tema. Tem diversos outros, de tudo, gente, né, assim, o que a gente vai achando interessante, a gente quer trazer para compartilhar. E também, se vocês tiverem sugestões, né, fiquem à vontade para mandar para a gente trazer para vocês, tá bom? Muito bom. Obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. Obrigada, aí, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Parei a gravação aqui.